Elisângela, professora de Ciências, Escola Tenir, Sistema de Ensino Poliedro. Abaixo vocês têm meu contato via WhatsApp e e-mail. Aula de hoje referente ao capítulo 4, que vai da reprodução, da fecundação à anidação. Parte 1. A parte 2 vocês verão em outro vídeo, que vai abordar da gestação à formação de gêmeos. Vamos lá para mais uma aula? A reprodução faz parte do ciclo da vida e é fundamental para as espécies perpetuarem aos seus descendentes. Cada espécie apresenta diferentes estratégias para se reproduzir. Algumas são capazes de gerar descendentes a partir de um único indivíduo, por meio da reprodução assexuada ou agâmica, ou seja, sem gametas, como, por exemplo, as esponjas e as bactérias. Outras, como os seres humanos e outros mamíferos, enfim, precisam de dois indivíduos de sexos biológicos diferentes para realizar a reprodução sexuada, o que permite a variabilidade genética. Em ambos os tipos de reprodução, os indivíduos transferem as características que possuem e perpetuam a sua espécie. Cada indivíduo, ele contém no núcleo de sua célula cromossomos constituídos por moléculas de DNA, ácido desoxirribonucleico. Essas moléculas de DNA, elas são organizadas em genes e eles contêm informações que são repassadas de geração a geração. Então, o indivíduo recebe suas características genéticas de seus ancestrais e essas características vão ser repassadas aos seus descendentes. Os genes, como vocês verão daqui a pouco num videozinho multimídia, ela é uma porção da molécula do DNA e essa porção contém um código, informações genéticas herdadas pelos ancestrais de uma determinada espécie. E essa espécie, ou indivíduo, ela vai passar essas características e informações para seus descendentes. Então, é um trecho do DNA que contém informações para a fabricação de proteínas, como, por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo. E agora fiquem com um videozinho para vocês entenderem mais ou menos essa conversa do que é a gene. Hoje vamos falar de um tema muito apaixonante, a genética. Quem me pode dizer que é um gene? Um gene é uma parte do DNA que transmite a informação genética. Muito bem, mas vocês sabem o que é a informação genética? São todas as características que herdamos dos nossos pais. Excelente! Na grande maioria das células do corpo, cada um de nós tem 2 jogos de DNA. E por quê? Porque recebemos um jogo de cada um dos nossos pais. E, por sua vez, eles também têm este jogo duplo de DNA que herdaram dos seus pais. Existem 2 tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, sendo que a reprodução assexuada ela ocorre sem a participação de gametas, ou seja, não há mistura de material genético. Os indivíduos formados são geneticamente idênticos entre si, também chamados de clones. E a reprodução sexuada consiste na união dos gametas masculino e feminino que formam o zigoto, que dará origem a um novo ser. Então, observe nas imagens aí abaixo um modelo de reprodução assexuada, o que ocorre na bactéria. Olha como que as células formadas são clones da célula-mãe. Aí, nas células reprodutoras masculinas e femininas, que equivale à reprodução sexuada, né? Então, são os gametas, eles se unem e formam o zigoto. O que acontece aqui é que na reprodução sexuada tem alta taxa de variabilidade genética, o que não ocorre na reprodução assexuada. Então, nesse quadro, vocês podem observar as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, na reprodução assexuada, ocorre a formação de clones, todos podem originar descendentes, há uma rápida produção de descendentes
com baixo gasto de energia, não é verdade? Então, uma bactéria ela pode se reproduzir rapidamente, em poucos minutos, em poucas horas. Tem milhares de bactérias, elas não gastam energia. Não gastam energia para procurar um parceiro. Enfim, os processos estão associados à divisão celular mitose. A diversidade de indivíduos é nula, então não há uma variabilidade genética. Difícil adaptação a alterações ambientais. Então, se tem uma colônia de bactérias todas iguais, ou acontece alguma alteração no ambiente, com certeza, se uma morre, a outra também vai morrer, porque elas não têm uma diferença genética, uma variabilidade genética. Não favorece a evolução das espécies. Já a reprodução sexuada, os descendentes têm grande variabilidade genética e grande variabilidade de características, maior capacidade de sobrevivência face às mudanças ambientais, o que favorece a evolução para as novas formas por seus descendentes. O processo de reprodução é lento. Vejam bem, a reprodução humana leva 9 meses a gestação. E tem também grande dispêndio de energia, ou seja, grande gasto de energia na formação de gametas e nos processos que terminam com a fecundação, a procura de parceiros, enfim, isso aí leva tempo, a gestação é lenta, leva tempo. Então aí tem as vantagens e desvantagens das reproduções assexuada e sexuada. Vocês podem visualizar agora 2 tipos de reprodução assexuada, brotamento e generação. O brotamento, também chamado de gemiparidade, ocorre quando indivíduos desenvolvem na superfície do corpo um broto que pode se desprender e se fixar no solo, formando um novo organismo. Esse brotinho aí, ele ocorre por sucessivas mitoses, ou seja, divisão da célula. As esponjas do mar e algumas plantas são exemplos desses seres que fazem esse tipo de reprodução. E aí tem também a regeneração, também chamada de fragmentação. Alguns organismos têm a capacidade de regenerar todos os tecidos, renovando-se e recompondo-se a partir de determinados danos físicos. Nesses casos, tanto a parte danificada quanto o organismo que se perdeu, eles se regeneram completamente, como ocorre nas planárias, estrela do mar. Então, cada pedaço do corpo dela começa a fazer mitose e vai se transformar em novas planárias. Por exemplo, aí é uma planária. Então, se fosse dividir em 3 partes, por exemplo, as 3 partes, cada uma delas ia surgir uma nova planária. O tipo de reprodução assexuada por bipartição, também chamada de cisparidade ou divisão simples, é quando o material genético é duplicado, né, e depois as células se separam em 2 novas células idênticas à célula-mãe. É o que acontece aí nesse caso, na esquerda aí, a bactéria. Então, a bactéria, a célula-mãe, ela faz o processo de bipartição, origina 2 células filhas. Pode acontecer também em organismos como os protozoários chamados de paramécio. Então, ocorre uma divisão simples celular e isso só pode ser realizada por organismos unicelulares, como as bactérias, fungos unicelulares e alguns protozoários. A imagem ao lado é um vídeo que vocês vão assistir para ter uma ideia de como essa divisão é rápida. Bactérias se reproduzem de forma simples e rápida, duplicam seu material genético e dividem-se em 2. Uma bactéria que se divida a cada 20 minutos produz cerca de 5 sextilhões de novas bactérias em um dia. Esse número fantástico é o 5 seguido de 21 zeros. Na divisão múltipla, também chamada de fissão, o núcleo sofre diversas divisões antes da divisão do citoplasma, produzindo várias células filhas simultaneamente, todas idênticas à mãe, ou seja, são clones. Essa forma de reprodução ocorre principalmente em fungos e protozoários. Pode acontecer também em briófitas e pteridófitas, sendo responsáveis pela produção de muitos esporos idênticos. Nesses grupos, o processo é chamado de esporulação. Então, observem aí que uma única célula inicial, uninucleada, então, dentro dela, vários núcleozinhos, né, se dividem, se multiplicam, e depois é que ocorre a divisão do citoplasma, dando origem a várias células filhas semelhantes à célula-mãe. Então, esse é um caso de divisão múltipla ou fissão. A propagação vegetativa é um tipo de reprodução bem semelhante à regeneração
porém é exclusivo dos vegetais. Ocorre a partir do plantio de uma parte da planta adulta, pode ser o caule, pode ser a folha ou o galho, como vocês estão vendo aí na imagem, que ao ser colocado em um substrato, no caso da imagem está dentro de um jarrinho, né, dentro da terrinha, e aí desenvolve-se em uma planta geneticamente idêntica à planta mãe. Então, isso pode ocorrer nas plantas como bananeiras, a cana-de-açúcar, as batatas, o café, e é bastante utilizado na agricultura. Vemos agora a partenogênese, que é uma das formas mais intrigantes de reprodução assexuada, onde as fêmeas são capazes de gerar descendentes sem a participação do macho. Então, desse modo, os seus ovócitos, mesmo quando não fertilizados, originam embriões. Isso pode acontecer por alterações ambientais, como a ausência de machos no hábitat, por exemplo. Em grande parte dos casos, descendentes são clones da genitora. Algumas espécies de plantas e animais podem se reproduzir dessa forma, como o escorpião amarelo, o tubarão leopardo, o dragão de Komodo, as abelhas, determinadas espécies de aves. Observem aí na imagem o escorpião amarelo, né, e com vários filhotes no seu dorso, e o dragão de Komodo. Então, as fêmeas são capazes de gerar descendentes sem a participação do macho. A reprodução sexuada envolve células especiais chamadas de gametas ou células gaméticas, né? Então, essas células reprodutoras masculinas e femininas, elas se unem no processo chamado de fecundação, onde dá origem ao zigoto, que é a célula ovo. E as células sexuais femininas, que são os ovócitos, têm 23 cromossomos também. Unindo-se, então, eles vão formar um indivíduo com 46 cromossomos. Bom, a fecundação pode ocorrer tanto dentro do corpo da fêmea, uma fecundação interna, quanto no meio ambiente, chamado de fecundação externa. Então, as células humanas, as chamadas de somáticas, são aquelas que formam os tecidos e os órgãos. Essas células aí que estão sendo mostradas são células gaméticas, são células reprodutoras. As mulheres nascem com todos os ovócitos pré-formados dentro do ovário e somente durante a puberdade que inicia seu amadurecimento e a liberação de um ovócito por mês em cada ciclo menstrual. Já os homens, os espermatozoides deles começam a ser produzidos de modo constante a partir da puberdade. E eles são diferentes, os óvulos eles são grandes, são imóveis, já tem nutrientes dentro dele, tem reservas nutritivas para o embrião, para o desenvolvimento embrionário. E já o espermatozoide é menor, só que ele tem mobilidade, né? E só que ele não tem reserva energética, por isso é que ele tem que passar por aquela fase e absorver os líquidos seminais. Então, na cabeça dele existem enzimas que rompem a barreira do óvulo, né? E conseguem penetrar nesse óvulo e fecundá-lo. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Que meu motor de navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. E nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita.
Os pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou... Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! A definição do sexo do bebê se dá no momento da fecundação, quando ocorre a união dos núcleos do material genético materno e paterno. Dos 23 pares de cromossomos da espécie humana, um par está relacionado à definição do sexo biológico, são os cromossomos sexuais. As mulheres são definidas por um par de cromossomos sexuais do tipo X, porque ela tem 2X, XX, e os homens por um cromossomo sexual X e outro Y, ou seja, XY. Dessa forma, o ovócito pode ser fecundado por um espermatozoide que contém o cromossomo Y, e aí vai dar origem a um menino, ou então com o cromossomo sexual X, que vai dar origem a uma menina. Por quê? Porque se for o Y vai encontrar com o X da mulher, o Y do homem vai encontrar com o X da mulher, vai dar origem a um menino, como vocês podem ver na imagem. Agora, se for fecundado por um espermatozoide que contém o cromossomo sexual X, então vai encontrar o X que está no gameta feminino, vai ficar XX, vai dar uma menina. Então, X com Y vai dar um menino, vai gerar um menino, e X com X vai gerar uma menina. Então, a nidação é a implantação do óvulo na parede do útero. Então, vocês viram que após o ovócito ser liberado do ovário, ele é capturado pelas fímbrias das tubas uterinas, percorrem a tuba onde tem cílios e também tem muita umidade, né, que levam esse ovócito a ir caminhando em direção ao útero. Nesse processo, nesse caminho, ele espera então a fecundação por um espermatozoide. Ele espera encontrar um espermatozoide para ocorrer a fecundação. Então, quando ocorre a fecundação, o óvulo, já chamado de óvulo, se implanta na parede do útero. Vocês vão ver então um vídeo aí em multimídia para ilustrar a nidação, para que vocês compreendam melhor.